Olá, meu nome é Lívia e eu fiz essa videoaula sobre teorias evolutivas para ajudar no estudo de vocês. Por muito tempo, a comunidade científica acreditou que os seres vivos eram imutáveis, e essa teoria é chamada de fixismo. Por exemplo, nessa teoria, o cão doméstico de 2 milhões de anos atrás era igualzinho ao cão doméstico atual. No entanto, Lamarck, um naturalista francês, ele propôs que os seres vivos nem sempre foram da mesma forma. Em seu livro, Filosofia Zoológica, publicado no início do século XIX, ele elaborou duas leis. A primeira lei dizia que no processo de adaptação ao meio, quando o organismo usa determinadas partes do corpo, faz com que elas se desenvolvam. E essa lei ficou conhecida como a lei do uso e desuso. Já a segunda lei falava que essas alterações provocadas pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes dos organismos. Essa lei ela foi chamada de Lei da Transmissão dos Caracteres Adquiridos. E para entender melhor essas leis, como é que elas funcionam, a gente vai ver o exemplo da girafa, que é um exemplo bem clássico das leis do Lamarck. As girafas, elas se alimentam de folhas de árvores, então aquelas que possuem o pescoço mais longo conseguem comer mais folhas, elas se dão melhor nesse ambiente. E segundo Lamarck, os ancestrais das girafas possuíam um pescoço curto, mas para alcançar as folhas que estavam no alto das árvores, elas se esticavam, e isso levou ao alongamento do pescoço, ou seja, a lei do uso e desuso. E essa característica do pescoço longo, ela foi transmitida para as gerações seguintes, que são as girafas de hoje, e é, né, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E as ideias do Lamarck, elas não foram bem aceitas na comunidade científica, porque a teoria dele, ela batia de frente com a teoria do fixismo que já existia há séculos. E hoje a gente sabe que a teoria dele é falha, mas por que ela é falha? Imagina só, se os caracteres fossem transmitidos de fato aos descendentes, pais que malham pesado na academia teriam bebês musculosos, mas isso é um absurdo, né? A gente sabe que não existe. Mas a gente tem que reconhecer o mérito do trabalho do Lamarck, porque ele foi o primeiro que introduziu o conceito de adaptação dos seres vivos ao meio que vivem. E depois de Lamarck, nós temos o trabalho de Charles Darwin. O Darwin, ele era um naturalista francês que viajou por 3 anos a bordo de um navio. E essa viagem mudou a vida dele. Nessa viagem, Darwin passou pelas ilhas de Galápagos, que ficam no Oceano Pacífico, ali, essas ilhas pertencem ao Equador, e ele fez diversos registros em seu diário de como que os seres vivos que ali viviam, né, como é que era o comportamento deles, e o que mais chamou a atenção foram os tentilhões. Os tentilhões, eles são espécies de uma família de pássaros que são muito semelhantes entre si. E o Darwin, ele observou que a principal diferença entre as espécies era o formato dos bicos. Havia tentilhões, por exemplo, que comiam sementes, então os bicos deles eram mais fortes e robustos, né, para poder conseguir quebrar as sementes. E havia aqueles também, né, que tinham o bico de forma mais afinada, próprio para poder comer insetos. E outros bicos adaptados também, como esses que são adaptados para comer flores de cacto, outros comem broto. E diante dessas observações, Darwin sugeriu que essas espécies pudessem ter um ancestral em comum, que ao longo do tempo se especializou em tipos de alimentações diferentes, que é esse aqui no caso dessa imagem. Então, Darwin levantou a teoria da evolução através da seleção natural. Mas, assim como Lamarck, o Darwin foi duramente criticado pela comunidade científica, já que estava propondo algo que afrontava e também atacava as ideias já concebidas. E as ideias dele também batiam de frente com os dogmas religiosos daquela época. E isso fez com que Darwin recuasse e evitasse defender em público suas ideias. Darwin defendia sua teoria a partir de duas ideias centrais. A primeira afirmava que todos os organismos descendem com modificações de ancestrais em comum. E essas modificações ocorrem com a ação da seleção natural sobre as variações individuais. Isso significa que a seleção natural seleciona determinadas características em detrimento das outras.
Mas aí, o que é seleção natural? Vocês já devem ter visto algumas piadinhas, uns memes em que alguém está fazendo alguma coisa bem, né, bem inteligente, para não dizer o contrário, e alguém vai e zoa, né, comentando: nossa, é a seleção natural agindo. A teoria da seleção natural diz que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência, deixando assim um número maior de descendentes. Agora a gente vai voltar para o exemplo das girafas. Aí vamos recordar. Segundo Lamarck, o pescoço da girafa era longo porque seus ancestrais esticavam ele para conseguir comer as folhas mais altas das árvores. Já, segundo a teoria de Darwin, havia ancestrais da girafa com pescoços de tamanhos diferentes, e aqueles que possuíam um pescoço longo conseguiam se alimentar melhor. Então, os pescoçudos conseguiam se reproduzir e deixar mais descendentes com essas características. Já os de pescoço curto morriam logo e deixavam poucos ou nenhum descendente. E existe também a seleção artificial, e ela foi usada por Darwin para embasar sua teoria da seleção natural. Na seleção artificial, os humanos selecionam determinadas características de algumas espécies, de forma que seja conveniente a eles. Por exemplo aqui, o cão doméstico tinha como ancestral o lobo selvagem. Os humanos, ao longo de milhares de anos, foram selecionando e cruzando apenas os lobos, ou seja, eles passaram por um processo de domesticação. E cruzavam apenas os lobos mais dóceis e obedientes durante gerações, até chegar nos cães domésticos que conhecemos hoje. Outro exemplo de seleção artificial é o repolho, a couve-flor e o brócolis, que são vegetais da mesma espécie, Brassica oleracea. No repolho, as folhas que foram selecionadas, na couve-flor e no brócolis, foram as flores que foram selecionadas ao longo de muitos séculos. Por fim, temos mais um personagem da história da teoria da evolução, que foi o Alfred Wallace. Ele foi um naturalista inglês, assim como Darwin, que chegou às mesmas ideias de evolução e seleção natural. Porém, eles nunca haviam conversado entre si. Darwin e Wallace não se conheciam. O Wallace, então, enviou uma carta a Darwin, ele ficou sabendo do trabalho do Darwin, e ele contou sobre as suas ideias e os dois juntos resolveram publicar um trabalho. E como eu já tinha dito, né, o Darwin não gostava de expor suas ideias porque ele foi duramente criticado pelos seus colegas cientistas. No entanto, a morte precoce da sua filha marcou muito. A filha dele morreu por uma doença e ela tinha 10 anos de idade, ela era criança. E isso fez com que o Darwin chutasse o balde. Ele perdeu o medo de desafiar a comunidade científica e até a própria religião. E então ele começou a escrever o seu livro mais famoso, né, que é A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. E nesse livro ele abordava a evolução dos seres vivos através da seleção natural. E atualmente, a teoria da evolução é sustentada por fortes evidências, como, por exemplo, a existência de estruturas homólogas. E o que são essas estruturas homólogas? Elas são estruturas que derivam de outras estruturas já existentes em um mesmo ancestral comum exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercer essa função. Por exemplo, essa imagem aqui, observe o braço, né, de um ser humano, o braço, entre aspas, de uma baleia, a nadadeira da baleia, e a asa de um morcego. São os mesmos ossos, mas com padrões diferentes, já que estão adaptados a funções diferentes. No caso, por exemplo, a asa do morcego está adaptada ao voo, a nadadeira da baleia está adaptada ao nado, né? E também existem as estruturas análogas que podem nos induzir ao erro. Por exemplo, aqui as asas de um inseto e as asas de uma ave. Elas possuem a mesma função, né, que é voar, mas elas não tiveram a mesma origem ancestral. Tanto que a ave e os insetos, eles são animais bem diferentes, têm um parentesco bem distante. A gente também tem a presença de órgãos vestigiais, que em algumas espécies podem estar bem desenvolvidos, exercendo alguma função, já em outras espécies podem estar reduzidos. Um exemplo de órgão vestigial que nós humanos mesmo temos é o cóccix, que é um vestígio de cauda que os nossos ancestrais tinham milhões de anos atrás. Outra evidência é o estudo dos fósseis.
A ciência que estuda os fósseis recebe o nome de paleontologia. E os cientistas dessa área, eles realizam escavações em busca de restos de seres vivos fossilizados. Quando eles encontram os animais fossilizados e animais que hoje, né, estão extintos, eles determinam a idade do fóssil através de técnicas próprias para isso e estudam meticulosamente o organismo, fazendo comparações com outros fósseis e também com os seres vivos atuais. E por fim, atualmente contamos com a biologia molecular, que faz comparações de DNA e RNA entre os seres vivos, determinando um grau de parentesco entre eles. Quanto maior a semelhança entre as bases nitrogenadas ou proteínas do DNA, né, do RNA, maior será a proximidade evolutiva. Então, para finalizar, a gente sabe que a teoria da evolução, ela tem uma boa sustentação, principalmente por essas evidências: estruturas homólogas, órgãos vestigiais, estudos dos fósseis e evidências moleculares.